Olá, que bom ter você aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Jaciara Petri, nutricionista. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já inscreva-se em nosso canal e já deixe seu like. Hoje eu vou contar para vocês por que eu decidi ser nutricionista, por que eu decidi estudar tanto e me aprofundar tanto nessa profissão. E por que também que eu decidi trabalhar com a nutrição integrativa. Diariamente eu recebo várias perguntinhas lá no meu Instagram questionando sobre a nutrição integrativa. O que é nutrição integrativa? O que faz de diferente quando você está trabalhando com a nutrição integrativa? Pois então, para quem não sabe, a nutrição integrativa, ela visa trabalhar o ser humano numa totalidade. Olhar para cada paciente de forma única e individual, cuidando de todos os aspectos, tanto na parte física, que são muito importantes, mas também na parte emocional e também espiritual, porque sim, somos tudo isso. Nós somos esse corpo que é matéria, somos também a nossa mente que não vemos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e tudo isso influencia muito no nosso comportamento. E também nós somos um espírito, estamos conectados com o divino. É isso que eu acredito e é isso que eu tanto estudei ao longo desses 16 anos, a partir do momento em que eu entrei na faculdade, conheci a nutrição e então eu fui estudando todas as áreas envolvidas também com a parte do nosso físico. Por que eu escolhi a nutrição? Eu escolhi a nutrição não foi pelo amor, não foi pelo amor aos alimentos. Eu não era uma pessoa apaixonada por alimentos saudáveis. Tanto é que quando eu saí de casa aos 17 anos, eu não comia nenhuma folha de alface. Eu me alimentava super mal de alimentos industrializados. Se eu pudesse escolher, eu comia apenas salgadinhos. Eu não era obesa, mas eu me considerava doente, com a minha energia muito fraca. Eu lembro que quando eu estudava no terceiro ano, eu cheguei a desmaiar em aula. Então, desde nova, eu já tinha sintomas no meu organismo onde me mostravam que algo não estava certo. Então eu fiz vários exames naquela época, tinha dores de cabeça diariamente, tinha tontura, então eu não me sentia nada bem. O que acontece? Eu fiz inúmeros exames, nada mostrava, nada, era como se eu não tivesse nada, ninguém sabia de nada, ninguém resolvia o problema. E aí então eu convivia com isso, né? Eu escolhi a nutrição, não foi por isso. Foi porque eu queria ficar mais bonita. Então eu tinha um objetivo em mente, que eu queria ser mais bonita. Esse era o meu objetivo aos 17 anos. E naquela época não existiam tantas faculdades de nutrição. E então abriu a primeira turma de nutrição em Blumenau e eu me mudei para Blumenau. Mas aos poucos eu também fui me conectando com outras verdades que faziam muito mais sentido para mim do que a beleza. Na minha família, as minhas duas avós, tanto materna quanto paterna, elas faleceram com 39 anos de idade, muito novas. E existe uma frequência de pessoas jovens falecerem. Eu tive uma irmã também que faleceu de câncer com 15 anos, então isso foi algo que me marcou muito. O meu pai também faleceu, que eu considero cedo, com 63 anos. Os meus avós também foram jovens e eu comecei a querer entender o porquê disso, porque eu não queria seguir esse mesmo caminho. Então eu conheci a epigenética e comecei a estudar muito sobre isso. Isso foi um grande salto na minha vida, porque até então eu fazia várias coisas. Eu fazia atividade física enlouquecidamente, tentando emagrecer e não emagrecia, não do jeito que eu gostaria. Sempre tinha uma gordura localizada onde eu não gostava. E eu sempre estava insatisfeita. Lógico que, junto com o autoconhecimento, que é onde a nutrição integrativa trabalha, essas duas coisas em conjunto me ajudaram. Como eu passei pelo caminho da dor, hoje eu sei vários caminhos para indicar para os meus pacientes e para as inúmeras mulheres que eu atendo. Porque a gente sempre conecta essa parte do emocional, do mental com o seu físico. Então, a partir da epigenética,
eu comecei a conhecer os meus genes. Então eu entendi porque pessoas tão jovens se foram tão cedo na minha família, porque a nossa genética ela não é tão favorável. Então eu não tenho pessoas longevas na minha família. Se eu quiser ser uma pessoa longeva, eu preciso trabalhar a esse favor. Trabalhar de que maneira? Trabalhar através da alimentação, silenciando também alguns genes, utilizando suplementos. Por exemplo, tem vários polimorfismos que estão ligados a vitaminas, minerais que eu não absorvo. Um deles é a vitamina D, então eu preciso sempre ingerir vitamina D porque eu não absorvo a partir de tomar sol 15 minutos por dia ou mais. Por quê? Porque eu tenho essa alteração no meu gene. E muito provável que os meus antepassados e familiares próximos também tinham. Só que não é só isso, não é só a parte da epigenética, só que não é só a parte da alimentação, não é só a parte da suplementação, nós precisamos entender quais são os outros mecanismos que acionam os nossos genes ruins ou que deixam eles adormecidos. Então, uma das coisas que é gatilho para genes ruins é o nosso estresse, é a forma como a gente reage aos acontecimentos na nossa vida, é como a gente lida com as nossas emoções. E não é algo que você resolve da noite para o dia, isso é um treinamento diário. Então, quando eu falo aqui, meditem, pratiquem atividade física, silenciem, isso não é que você vai acordar e você vou meditar porque eu tenho um gene, vou meditar porque eu amo meditar, ou eu vou fazer yoga porque eu amo fazer yoga. Não, eu, por exemplo, tenho inúmeros encurtamentos, eu faço yoga para melhorar, para soltar esses encurtamentos. Eu faço meditação para silenciar mais, para ficar mais tranquila, para me centrar, para poder lidar com as situações adversas que acontecem no meu dia a dia. E todos os dias nós somos extremamente desafiados. Mas qual que é a diferença das pessoas que elas são desafiadas e que logo em seguida elas entram em estresse como se elas estivessem lutando, como se elas estivessem brigando, né? Mesmo que seja isso internamente. A diferença é a forma como você vai reagir. E isso é um treino. Então você é treinável, nós somos treináveis. E você precisa se conhecer melhor, se entender, saber o que você veio fazer aqui, qual é a sua missão, o que você está conectado. Tudo isso vai fazer parte da sua saúde. Por quê? Se você se alimentar bem, se você se nutrir, já vai ser uma grande coisa. Eu digo que a alimentação é o pilar mais fácil, o pilar mais forte, porque você escolhe quais os alimentos que você vai ingerir. A suplementação também, você decide se você vai fazer ou não. Então você ingere esses alimentos. Mas as suas emoções, o seu controle, da forma como você vai reagir às situações que acontecem no seu dia, a sua ancestralidade, você não tem controle e muito menos na parte energética. Então você precisa treinar, você precisa trabalhar no autoconhecimento. Isso tudo é uma parte da nutrição integrativa. E é um processo lindo que não acontece da noite para o dia, mas que você vai trabalhando e se desenvolvendo diariamente. Então, aquela pessoa que diz que ela já aprendeu tudo, não acredite nela, porque eu não sei tudo, você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Nós somos eternos aprendizes, nós estamos evoluindo diariamente até o final da nossa vida, até o último dia que a gente esteja aqui. Nós estaremos evoluindo, nós estaremos passando por situações onde nós necessitaremos estar equilibrados, estar em equilíbrio, estar em conexão com o seu eu interior. E muitas vezes o que acontece é que você pode estar distraído, desconectado, conectado com as situações que estão fora de você. Você está tentando resolver os problemas que estão ali fora e a gente não resolve nada que está fora. Eu não resolvo nada da sua vida. Eu não resolvo nada da vida de ninguém. Eu já tentei muito isso. A gente resolve apenas o que está dentro da gente. E quando você entende isso, é libertador. Porque aí você começa a trabalhar a seu favor, trabalhar para a sua evolução e trabalhar para o seu bem.
Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por você estar aqui. Um beijo no seu coração e tenha uma excelente semana.